Olá, vamos estudar aqui o capítulo 12, uma mente ansiosa e preocupada. Eu acho que é um dos capítulos muito importantes, né? Porque hoje a maior parte das pessoas andam, né, na preocupação, na ansiedade, e isso nos desencoraja, né? A gente acaba perdendo um pouco da fé e nos levando a dúvidas, levando a até a desobediência por conta da dúvida. Mas vamos nos preparar aqui. Salmos 37, 8. Falando em salmos, eu até oriento, né, que vocês leiam os salmos, né? Leiam 3 salmos por dia, estudem, não é só ler. Vão estudando, peguem os pontos principais, declare isso em voz alta na casa de vocês, declare isso na vida de vocês, né? Esses salmos são importantíssimos para a nossa vida. Vamos lá, Salmo 37. Deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. A ansiedade e a preocupação são ataques à mente que pretende desviar a nossa atenção do Senhor, né? Então gera como um ataque, né? Então essa preocupação e ansiedade é um ataque que o inimigo utiliza, que sabe que isso nos empurra para baixo, nos tira a fé, nos desmotiva, nos desencoraja, faz a gente até abandonar a fé, né? Muito sério. Pessoas têm esses problemas, como preocupação e até ansiedade, e que são viciadas em preocupação. Se elas não têm algo pessoal, né, com que se preocupar, quando elas não têm um problema, elas não ficam em paz, elas não se sentem bem, elas precisam ter problemas. Vocês já viram aquelas pessoas, nossa, a pessoa tá cheia de problemas, sempre contando uma desgraça, sempre contando um problema, né? O problema dela sempre é maior que o outro. A pessoa que tem a mente atacada. É impossível preocupar-se e viver em paz ao mesmo tempo. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. É um fruto do Espírito que está em Gálatas 5:21. O fruto é o resultado do permanecer na videira, que está em João 15:4. Permanecer é entrar no descanso de Deus, relatado no capítulo 4 de Hebreus, como nós já falamos anteriormente. Há diversas palavras na Bíblia que se referem à preocupação, né? Dependendo da tradução que você está lendo. Preocupação é não ter impacientes, né? Não tenha paciência, é a preocupação. Né? Não andeis ansioso, não andeis ansioso de coisa alguma. Lançar toda a vossa ansiedade. Então, várias palavrinhas que significam preocupação. Preocupação, agarrar pela garganta com os dentes e sacudir como um animal faz com o outro. Fustigar por meio de repetidas mordidas ou dentadas. É uma das definições também de preocupação. Refletindo essa definição, o diabo usa a preocupação para fazer conosco exatamente o que acabei de ler para vocês, né? Agarrar pela garganta com os dentes, sacudir até lacerar, como um animal faz com o outro. Fustigar por meio de repetidas mordidas e dentadas. A preocupação faz isso conosco. E quando temos uma luta contra a preocupação, mesmo por poucas horas ou até minutos, é exatamente assim que a gente se sente, como se a gente estivesse apanhado pela garganta e sacudido, para ficar totalmente exausto, né, dilacerado. E a repetição de pensamentos que vêm e não nos deixam é como repetidas mordidas e dentadas. A preocupação é um ataque do Satanás à nossa mente. Em Mateus 6:25, é uma excelente passagem para ler quando sentimos um ataque de preocupação. Olhem só, Mateus 6:25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que hás de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que vestes? O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a gente tem que desfrutar imensamente, e a gente acaba não fazendo isso porque existe um ladrão, que está em João 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos e desfrutamos de uma vida abundante, completa, transbordante. Satanás tenta nos roubar essa vida de muitas maneiras, e uma delas é por meio da preocupação. E Mateus 6:25 ensina que nada na vida
nós não devemos nos preocupar. Não devemos nos preocupar com o que comer, beber, nos vestir. Vocês já observaram um passarinho? O passarinho, ele é livre, ele voa de galho em galho, só que quando ele voa para um galho, ele não sabe se ele vai ter alimento, ele não sabe se ele vai ter proteção, ele só confia. Então é isso que nós temos que fazer, confiar. E aí Deus, né, com a sua misericórdia, a sua maravilhosa bondade, ele dá o alimento necessário. Aí naquela árvore tem sempre um bichinho, tem sempre uma frutinha, uma florzinha assim, enfim, que o passarinho coma, né? Então é assim na nossa vida. Quando a gente não se preocupa, Deus sempre vem e nos protege, vem nos ampara, né? E nos dá o que precisamos. O que você ganha por se preocupar? O ponto principal é que a preocupação é inútil, né? Não realizamos nada de bom com a preocupação, pelo contrário. Então, por que ficar ansiosos? Portanto, não se preocupe nem fique ansioso. Mateus 6,31. Portanto, não vos inquietais, né? Não fiquem ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? O Satanás envia demônios para trabalhar justamente nessa parte. Nossa, mas se eu der o dízimo, vai faltar para mim. Nossa, mas a pessoa está precisando de alimento, se eu der para mim, vai faltar. Então, essa preocupação em faltar, essa dúvida, isso tudo é lanças do diabo, que ele constantemente nos ataca, como uma guerra. Mas o mais importante aqui é que as nossas palavras são importantes para que confirme a nossa fé, né? Ou a nossa falta de fé, então temos que tomar cuidado com as palavras. Sempre a Deus e não aos presentes. Né? Devemos aprender a buscar a face de Deus e não a mão de Deus. Nós temos que olhar nos olhos, os olhos de Deus. Né? Ele se deleita de dar aos nossos filhos coisas boas e não apenas o que a gente está correndo atrás. Deus sabe do que precisamos antes mesmo que peçamos. Se simplesmente fizermos nossos pedidos conhecidos dele, porque ele já conhece os nossos pedidos, ele os tornará realidade em tempo próprio e adequado, no tempo dele e não no nosso. Mas a preocupação não nos ajuda. Na verdade, ela retarda o nosso processo. A vida é para ser vivida aqui agora. Então, muito cuidado com essa frase também. Se é para ser vivida, né, não é para a gente extrapolar, fazer coisas que vão levar-nos à desobediência e depois ao arrependimento. Tá? Não ande ansiosos e nem se inquiete com coisa alguma. Né? Isso entra com um ataque de preocupação. Deus nos deu a palavra úsia. Aprenda versículos como Hebreus 4, Efésios 6, né? Uma espada na sua bainha não fará bem algum durante um ataque. Né? Então, quando o inimigo tentar atacar, contra-ataque com a mesma arma, a palavra. O inimigo coloca palavras e nós vamos contra-atacar com palavras, assim como Jesus faz. Como Jesus faz na nossa vida e como Jesus fez, né, muitas vezes. Vamos tirar a razão, gente, né? Porque a gente racionaliza tudo. Então, quando os pensamentos que eles estão sendo oferecidos não concordam com a palavra, a melhor maneira para calar a boca do diabo é repetir a palavra. A palavra saindo da boca de um crente com fé para respaldá-la é mais efetiva a arma que pode ser usada para ganhar a guerra contra a preocupação e a ansiedade. Então, vamos lançar os nossos cuidados a Deus. Quando o inimigo tentar dar problema, lance a Deus. Senhor, me ajude, eu não sei resolver esse problema, eu preciso da sua ajuda. Que lance fora todo o mal contra nós, né? A palavra lançar é jogar e arremessar. Jogamos e arremessamos nossos problemas para Deus e acreditamos que Ele pegue esses problemas e resolva por nós. Né? E Ele sabe o que fazer, coisas que nós não sabemos. Confesse que você não sabe fazer e lance a Ele. Né? Crie isso um hábito. O homem orgulhoso é cheio de si e o homem humilde é cheio de Deus. O homem orgulhoso se preocupa, o homem humilde espera. Apenas Deus pode nos libertar e Ele quer que a gente saiba disso, para que em cada situação nossa primeira resposta seja nos apoiar nele e entrar no descanso.
Mas e esse descanso de Deus, né? O que é? Segundo Crônicas 20. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esse versículo, né, o povo a quem ele se refere havia atingido o ponto de perceber três coisas. Primeira, eles não tinham poder contra os inimigos. Segunda, não sabiam o que fazer. E terceira, eles precisavam ter seus olhos fixos em Deus. No verso 15 e 17, a mesma passagem que eu li, vemos que o Senhor lhes disse quando eles atingiram essa percepção e, de boa vontade, admitiram diante de Deus. Não temais, nem vos assustais por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é nossa, mas de Deus. Nesse encontro, não tereis de pelejar, tomai posição, ficar parado e ver o salvamento que o Senhor vos dará. Mas qual é a nossa posição? É de permanecer em Jesus e entrar no descanso? É de esperar no Senhor com olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona? Ou temor reverente, de nos movermos pela carne? No que diz respeito ao descanso de Deus, gostaria de dizer isso. Não há o descanso de Deus sem oposição. Qual delas retrata a paz? Né? Jesus disse, deixo-me a minha paz vos dou. Vou-la dou como a dá o mundo. A sua paz é espiritual, o seu descanso é apenas que funcione durante a tempestade, não na ausência dela. Jesus não veio para remover toda oposição da nossa vida. Antes, veio para nos dar um enfoque diferente das tempestades da vida. Devemos tomar sobre nós o jugo e aprender dele. Isso significa que devemos aprender seus caminhos para enfrentar a vida da mesma maneira que ele enfrentou. Jesus não se preocupava e nós também não temos que nos preocupar. Se você está esperando não ter nada com que se preocupar, né, ou parar de se preocupar, devo lhe dizer que você terá que esperar um longo tempo, porque este tempo jamais chegará. Não é negativo, mas Deus vai dar o que nós precisamos no tempo dele, na proporção dele. Ele não vai tirar todas as tempestades, ele vai tirando aos poucos, conforme vai surgindo. Né? Preocupação. Aqui. Na verdade, o que estamos experimentando não é nossa responsabilidade, é um cuidado de Deus. Algo que Deus havia me dito, né, dito aí a autora, para lançar sobre ele. Deus satisfaz todas as nossas necessidades e ele faz de diferentes maneiras, para diferentes pessoas, em diferentes modos e tempo. Ele jamais nos desaponta. Uma única é porque Deus é fiel. Então, nós não temos que nos preocupar. Faça a sua parte, mas não tente fazer parte de Deus. A carga é pesada para a gente carregar. Se você não for cuidadoso, você se quebrará com o peso dela. Não se preocupe. Confia, inclina-te ao Senhor. Tenha confiança, faça o bem, e habita a terra e alimenta-te da verdade, que é verdadeiramente será alimentado. Salmos 37, 30. E nós ficamos aqui com esse capítulo, e Deus abençoe a todos vocês.